Mas o primeiro cavalo é o cavalo branco, que vai vir para vencer, vai ser coroado, ou seja, aqui é a nomeação dele como esse líder destas 10 etnias, ou desse grupo, né, globalista que vai governar o mundo. Tá? O segundo cavaleiro é o cavaleiro vermelho, que está lá em Apocalipse. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o cavalo branco? Não sei. Tem alguma pergunta sobre os cavaleiros? Se tiver... Não, sobre os cavaleiros ainda não. Tá. Volta para a imagem dos cavaleiros lá, então, por favor. Ó. O segundo é o cavalo vermelho, que é a guerra. Então, vou ler para você. Tá. Apocalipse 6, 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, Jesus que abriu, o Cordeiro, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Para os homens, para que os homens se matassem uns aos outros, também foi-lhe dada uma grande espada. Vai ser uma terceira guerra mundial aqui. Eu acredito que não vai ser uma guerra que tem um motivo só. Vão ser focos de guerras diferentes que vão acabar virando uma grande guerra. Como foi na Segunda Guerra, como foi na Primeira. Hoje, por exemplo, você tem alguns focos. Você tem Rússia com a Ucrânia, você tem China querendo invadir Taiwan, não é isso? E você tem Israel contra o Irã, contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra os Houthis, né? Israel, coitado, tá sempre lutando contra todo mundo, né? Coitado não, é o povo de Deus e tem a proteção do próprio Deus, né? Mas uma hora que uma guerra dessa entra, por exemplo, os Estados Unidos têm interesse na paz com a Ucrânia, também a Europa tem, mas tem interesse na paz de Israel. Não quer que Israel seja invadido. Então, numa hora dessa, se os americanos entram contra o Irã, quem que é o maior aliado do Irã? China. Rússia. A Rússia? Você sabe quem manda todos os drones para a Rússia? É o Irã. É o Irã? É o Irã. Então, hoje essas guerras pontuais, elas podem evoluir para uma terceira guerra. Por quê? Por causa de aliados. A China quer Taiwan de todo jeito. Por causa do quê? Por causa do como é que chama aquele... Microchip? Dos microchips. Entendeu? Por conta do... silício, não é... É um produto que faz esses chips de grande... Sei. Marcelo, como é que chama isso aí? É o silício, não é? É o silício. É o silício que formam esses supercondutores, né? Que é a palavra que eu estava procurando. Então, se a China invadir, os Estados Unidos vão querer entrar também. E isso pode gerar uma guerra mundial. Agora, na minha opinião, essa guerra vai acontecer quando efetivamente o anticristo vai perseguir Israel. Então, o segundo selo tira a paz da terra, é guerra mundial. E o terceiro cavaleiro? O terceiro cavaleiro é o cavaleiro negro, que é Apocalipse 6, 5, 6, que diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. E então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite. O que acontece como resultado de guerra? Escassez. Fome. Escassez. As pessoas não vão ter condições de comprar o que querem de comida. Vão ter dinheiro, mas não vão ter comida. Então as pessoas vão ter alimento racionado, né? É um caos financeiro, mas é um caos também de suprimento de alimento. E o quarto cavaleiro, que é esse pardo, mas na verdade no original é chloros. É verde. Chloros, é clorofila. É a cor da morte, né? Chloros no grego é verde. Então, mas é aquela cor de corpo... corpo apodrecendo, né? Então, olha o que diz 7 e 8 do capítulo 6. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem, e olhei, eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada. As guerras vão gerar pelo menos 2 bilhões de mortes. Guerras nucleares, sem dúvida alguma. Mas não só pela guerra, pela fome e com mortandade. Essa palavra fala de pestes. E por meio de esferas da terra. Então,
Aqui fala da morte, fala do inferno, fala de espada, ou seja, guerra, fala de fome, fala de pestes. Vai acontecer tudo isso ao mesmo tempo, nesse período. E esse caos econômico, esse caos mundial vai, na verdade, atender às demandas do diabo, de Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele está ficando sem mais opções, está chegando no fim, né? É nessa hora que algumas pessoas vão clamar, e sobretudo o povo de Israel vão clamar a Deus pedindo uma intervenção. Então, o que eu diria? Eu quero continuar, a próxima reflexão é: onde nós estamos agora na agenda do Apocalipse? Qual cavaleiro? Já passaram. Não, os cavaleiros ainda não aconteceram. Não aconteceram? Não, porque quando acontecer, você viu o que vai acontecer com o mundo. Então o anticristo não está entre nós ainda. Pode estar entre nós, mas ainda não se manifestou. Ah, tá. A gente vai saber com certeza quando fizer o acordo. Os 7 anos começa a contar a partir do acordo ou a partir do Da nascimento assinatura. dele? Não, da assinatura do acordo. E não é qualquer acordo de paz, tá? Porque todo mundo que faz algum acordo de paz já fala, é o anticristo, é fulano e outro. Não. Esse acordo, gente, a Bíblia diz, é um acordo que vai ser entre todas as nações. Não é um acordo entre uma nação e outra, é entre todas as nações que estão em conflito. É um acordo que vai permitir que Israel construa o terceiro templo. E os árabes, por sua vez, vão ter um investimento poderoso de dinheiro, né? Vai ter uma melhoria muito grande. Quando acontecer, se você começar a ver nas notícias, olha, fulano está propondo um acordo de paz mundial. Ah, é? Como é que vai ser esse acordo? Ah, ele está falando de 7 anos, aí eu já arrepio. Aí já estremeço. Olha que coisa linda, eles vão permitir que lá no Monte Moriá o terceiro templo seja reconstruído. Meu, aí você dobra o joelho e confessa todos os seus pecados, porque está chegando a hora. Entendeu? Mas hoje, onde nós estamos? Eu queria ler para vocês aqui na profecia de Mateus 24, 6-8, lembrando que os discípulos perguntaram, como é que vai ser o sinal da tua vinda? Quais são os sinais? Jesus fala, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Tá ouvindo ou não? Tô. Tá acontecendo isso? É. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim aconteceu, mas não é o fim ainda. Então, esse tempo que nós estamos vivendo de guerras e rumores de guerra, é necessário que aconteça, mas não é o fim ainda. Aí ele diz, Nem perto do que vai acontecer. nem perto. Do tamanho da guerra. Aí ele diz, por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. A palavra nação contra nação é etnos contra etnos. É guerras étnicas. É guerra de judeu contra árabe, de brancos contra negros. Guerras étnicas. Nós não estamos vendo isso hoje. A pessoa não gosta do outro só por causa da cor da pele ou só por causa da religião que ele tem, né? Aí ele fala, reino contra reino. Aí é Basileia contra Basileia. Aí é reino mesmo, aí é nação mesmo. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tem ou não tem? Pô, acabou de ter um terremoto agora. É, no Mianmar. Porém, tudo isso é o princípio de dores. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Estamos no princípio das dores. Princípio de dores. É Mateus 24, 6-8. Já faz um tempo aqui. Dói aqui, dói as Pensei costas, isso agora também. Dói as pernas. É verdade. Estou no princípio das dores. Não, mas essas dores aqui, essa palavra é dores de parto da mulher. Ah, tá. Eu não Não, estou... então Você não tá com dor de parto ainda, não tá. Ainda não. Agora, quando começa o início da tribulação, lá em Mateus 24, é no versículo 9, quando ele diz, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Eu pergunto para você, os judeus são odiados de todas as nações? Não. É. Os cristãos são odiados de todas as nações? Não. Então não está nesse tempo ainda. Ele diz, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Está começando já. Mas ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós não estamos vivendo ainda. Nós ainda temos muita gente que crê, que ama a Deus. É. Isso vai ser um nível, Vilela, um nível de iniquidade no mundo que a gente não sonha ainda. Sabe essas coisas que acontecem na Dark Web? Sim. Essas coisas que a gente não tem coragem nem de ver,
Eu me lembro que o senador Magno Malta, quando ele estava fazendo, né, o trabalho dele, tentando descobrir as coisas, até com pedofilia, a própria Damares, eu nunca conversei com eles, mas algumas pessoas me disseram que eles diziam que eles não tinham nem coragem de ver as coisas que acontecem. Que acontece por debaixo do pano. Nesse tempo, isso tudo vai ser normalizado. As coisas horríveis que acontecem hoje por baixo dos panos vai ser natural naquele tempo. Então, nós hoje não estamos vivendo esse período da tribulação. Tem muita gente que fala, qual selo que foi aberto? Não, nenhum foi aberto ainda. Porque o primeiro selo é o cavalo branco, é o anticristo, e ele só se levantará quando assinar o acordo de paz. Está lá em Daniel, capítulo 9, de 24 a 27. Mas existem rumores aí toda hora de que tem um acordo de paz para ser assinado aí. Lembra que os ataques de 7 de outubro aconteceram no meio de um acordo de paz com a Arábia Saudita e por causa do ataque seguraram. Claro, né? Não só tinha a Arábia Saudita, tinha o Sudão, Egito, tinha os Emirados Árabes, o Egito. A coisa está evoluindo, mas não é um acordo. Vários outros tentaram paz, já houve momentos de paz. O tempo do anticristo... Gente, presta atenção no que eu estou falando. Para você não correr o risco de julgar alguém, de dizer que ele é o anticristo e depois não é, porque tem gente que fala, é o genro do Trump, é o fulano, é o Macron, é o fulano. Gente, calma. A Bíblia diz como é que você vai saber quando é. Quando houver o acordo, tem que ser 7 anos, tem que ter a construção do templo. Por que tem que ter a construção do templo? Porque a Bíblia diz que o anticristo vai entrar no Santos dos Santos. Não pode ter Santos dos Santos se não tiver o templo. Então, qual vai ser o nosso sinal perante as circunstâncias? Eles vão começar a falar. Olha, vai ser um acordo de paz, olha, todo mundo está assinando. Finalmente, o Irã está assinando, olha, fulano está assinando, Israel está assinando, olha, o Papa está nisso, e todo mundo está concordando. Que legal. Quanto tempo vai ser esse acordo? 7 anos. O que vai envolver esse acordo? Vai envolver uma religião mundial. Todo mundo vai ter que respeitar o outro. Tanto é que o exemplo disso é que vão permitir a construção do templo em Jerusalém. Aí, meu camarada, aí você pode dobrar o joelho e esquece que está chegando a hora, né? Mas enquanto o que nós estamos vivendo, o que é a dor de parto? A metáfora que Jesus usou, todo mundo sabe que a mulher está grávida, não é? Sim. O que é o fim da mulher estar grávida? Nasceu o bebê. Mas o que acontece antes do nenê nascer? Começa a ter dor. A mulher começa a ter dores de parto que vão aumentando em intensidade e diminuindo o tempo. As contrações vão sendo cada vez mais rápidas. Chega uma hora, de minuto em minuto. E uma dor horrível, né? E aí vem o bebê. Jesus está dizendo que a vinda do Filho do Homem vai acontecer no final desse período de muitas manifestações, que lá em Mateus 24 ele fala de todas elas, né? E no final Jesus vem, né? O bebê nasce. Mas até que isso aconteça, nós vamos ver os sinais neste período chamado de princípio de dores. Está começando a acontecer. Entendeu? Então, eu queria evoluir agora para um outro aspecto que eu acho que é muito importante, porque, de novo, eu gosto de manter a razão daquilo que você perguntou, né? Você está percebendo que o mundo está assim? O que está acontecendo? Para onde nós vamos? Se o problema maior de todos é o engano, Vilela, o que pode ser feito para não ser enganado? 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10 diz assim, isso é uma profecia que Paulo fez. Ora, o aparecimento do iníquo é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que Paulo está dizendo é que esse camarada vai ter um poder espiritual de Satanás. Ele não vai ser só um hábil político. Ele não vai ser só um camarada que tem palavras que vão encantar as multidões. Ele vai ser alguém que vai ter poder espiritual. Ele vai fazer prodígios. Vai fazer sinais. Como?
Ele vai fazer, por exemplo, descer fogo do céu. Então, mas... Pode ser tecnologia, Ah, tá. pode ser, Algum truque, alguma coisa. mas pode ser poder espiritual também. Ele vai ter poder do diabo. O diabo tem poder para fazer isso. Eu acho que pode ser sinais, como tem muita gente que fala que vai ser aquele, como é que chama? Blue Beam, projeto Blue Beam, que vai aparecer imagens holográficas para enganar as pessoas. Eu, pessoalmente, não acho, não. Eu acho que vai ser com todo o poder e eficácia de Satanás. Satanás engana. Não se esqueçam que na época lá do Egito, os magos também fizeram o bastão virar cobra. Só que chegou uma hora que Moisés tinha um poder tão grande e falou, não, isso aqui não dá para fazer não dá mais. Está em outro patamar. Entendi. Mas ele vai enganar as pessoas. E aí diz, e com todo engano de injustiça para os que perecem. E aí diz a razão, porque não acolheram o amor da verdade. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, não brinque com o poder das trevas. Porque o poder das trevas vai enganar muita gente. Vilela, se ele enganou 1/3 dos anjos dos céus para ficar do lado dele na rebelião contra Deus. Cara, já imaginou o poder que esse camarada tinha de persuasão? Então ele vai enganar muita gente. A Bíblia está dizendo. Agora, qual é o único antídoto para isso? A fé. Em quem? Cristo. É isso. O texto diz que as pessoas vão ser enganadas porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem é o Salvador? Cristo. Quem é a verdade? Cristo. Quando as pessoas ouvem, hoje nós estamos vivendo, gente, entenda uma coisa, nós estamos vivendo num tempo em que a pregação chega no mundo inteiro. Eu tenho vídeos de 32 milhões de visualizações. Caramba. 32 milhões de visualizações. Hoje, eu tenho muitos vídeos de mais de 1 milhão de pessoas. É assim, comum. Vídeo de 2, de 8, de 10 milhões. Tem um monte de vídeos no Instagram. E eu falo de Cristo. As pessoas estão ouvindo, estão recebendo. Tem gente que fala para mim. Eu tava nesse sábado agora passado, eu fui tomar café numa padaria com a minha filha, meus netinhos, ainda tava com saudade. Vamos sentar. Aí quando eu cheguei lá, a moça que veio servir a gente na coisa, ela... Pastor Lamartine, eu não perco um podcast seu. Eu falei, no Vilela, né? Eu tô te falando, você tem mais galardão que eu. Poxa, que bom. Não, eu fico feliz, eu tenho que te contar, porque isso é uma bênção mesmo. Mas daqui a pouco chegou uma mulher, toda constrangida, falou, pastor, desculpa, posso pedir uma oração para você? Eu falei, claro, minha irmã, que prazer, posso orar. O que você quer que eu peça? Eu queria que você orasse pelo meu filho, ele tem 15 anos, é autista e está falando em se matar. Poxa. Aí eu orei por ela, falei, Senhor, visita esse menino, que ele possa ser liberto desse espírito, que ele possa conhecer Jesus, ser liberto e tal. No final ela estava chorando, estava muito feliz. Aí quando ela foi embora, depois na hora de sair, ela veio pedir tirar uma foto. Eu falei para a Lília, eu falei, que privilégio. Eu não sinto nunca, nenhum momento, porque ela pergunta, você não acha incômodo? Eu falei, incômodo por quê? Se essas pessoas são as pessoas que estão permitindo que eu chegue no mundo inteiro. Porque quando uma pessoa divulga o que nós vamos fazer, vocês vão fazer os cortes, as pessoas estão levando a palavra. Então, Vilela, isso é uma honra, é um privilégio tão grande. Nós estamos vivendo neste tempo. Agora, quando uma pessoa ouve a mensagem de Cristo e diz não, ou zomba, às vezes aparece gente falando, lá vem aí o mercenário. Nem me conhece, como é que fala um negócio desse? Eu prego Cristo, eu prego a Jesus, eu nunca falei que eu sou o cara, que eu sou bom, eu sou pecador, mas eu sou um instrumento da pregação da verdade de Deus. As pessoas estão sendo divididas entre aquelas que vão ser livres de tudo isso e aquelas que vão perecer.